Saudações, senhores. Vamos à nossa aula semanal de análise textual, análise de provas anteriores. Hoje a nossa obra tem o título As Raízes do Racismo. Vamos lá ao nosso primeiro parágrafo. Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos, o nosso e o deles. Esse é o início de um artigo sobre racismo, publicado na revista Science, como parte de uma sessão sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos. Então, aqui no nosso primeiro parágrafo, que está adentrado aqui no nosso título, as raízes do racismo. No nosso título, nós não temos verbo, então o título, portanto, não é uma oração, ele é uma frase. Frase é qualquer enunciado que apresente sentido completo. As raízes do racismo. As raízes são de quem? Do racismo. Então, vamos puxar uma setinha aqui para racismo. As raízes dele. Dele quem? Do racismo. Estou dando ideia de posse. As raízes dele. Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos. Quem é ser tribal? Qual é o pronome que está ausente aqui? Que está subentendido? O pronome nós, está oculto, está elíptico, está implícito. Nós somos. Esse somos vem do verbo ser. Vem do verbo ser. Então já anotem aí no texto quando vocês forem passarem com essas informações. Somos vem do verbo ser. E o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Nós somos seres tribais. Seres tribais é uma característica de quem? De nós. É o predicativo do sujeito. Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos. Quem é que divide o grupo em dois grupos? Os seres tribais. Então esse pezinho ele está fazendo alusão, ele está fazendo referência a uma ideia anteriormente mencionada no texto, no caso seres tribais. Os seres tribais, que é masculino e está no plural. Logo, esse pezinho dá para substituir por os quais. Toda vez que o pezinho puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu já sei que esse pezinho vai ser PR, ele vai ser pronome relativo. Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos. Quem divide o mundo em dois grupos? Os seres tribais. Então, quem é o sujeito? Seres tribais. E esse quesinho se refere a quem? Aos seres tribais. Então, o quesinho, o pronome relativo, ele assume um papel sintático na oração. Qual é o papel sintático que este pronome vai assumir? Ele vai assumir a função do termo a que se refere. Como ele se refere ao sujeito, são os seres tribais que dividem o mundo, esse quesinho sintaticamente ele é sujeito na análise sintática, o papel que ele vai assumir. Que divide o mundo em dois grupos. Então, nós seres dividimos o mundo em dois grupos. Aí ele foi e inseriu os dois pontos aqui, o autor. Para quê? Para ele citar, para ele enumerar quais são os dois grupos. Então, vou explicar uma ideia anterior, por conta daqueles dois pontos. Eu poderia pegar esses dois pontos no texto e trocar, substituir por traversão. Eu poder citar os dois grupos. Quais são os dois grupos? O nosso e o deles. Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado onde? Na revista Science. Science está entre aspas porque estrangeirismo, uma palavra estrangeira, de outra origem, como parte de uma sessão sobre conflitos humanos. Então essa revista ela vai tratar, ela vai abordar sobre quem? Sobre os conflitos humanos. Então, este conectivo sobre aqui do texto, ele está conferindo ideia aqui de assunto. Leitura que recomendo a todos. Então, ele fecha aqui a exemplificação dele. Leitura a qual recomendo a todos. O que eu recomendo a todos? A leitura. Então, esse quesinho retoma o termo anterior. Ele é, de novo, um pronome relativo. Então, eu recomendo o quê? A leitura. Para quem? Para todos. Esse azinho dá para trocar por para.
como este azinho pode ser substituído por para no texto, este azinho, ele é uma preposição. Veja que ele está com acento ou sem acento. Ele está sem acento grave. Por ele estar sem acento grave, ele não ocorreu a crase porque eu posso substituir por para. Sendo só preposição, eu só tenho um A aqui. E todos é pronome indefinido. Diante de pronome, crase passa fome. Não vai gerar crase, só tem um Azinho. Já no nosso próximo parágrafo, o autor introduz dessa forma: tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência. Quem é responsável pela violência? As tensões e as suspeições são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes. Então são essas tensões, essas suspeições que vão gerar esses conflitos, gerando a violência, acarretando a violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, hétero e homossexuais, corintianos e palmeirenses, como se esses dois grupos, o nosso e o deles, aquele que a gente faz parte e aquele que a gente não faz parte, tivessem objetivos distintos, diferenciados, onde acaba gerando essas tensões, essas suspeições intergrupais. Num experimento clássico dos anos 1950, isso aí foi onde aconteceu, psicólogos americanos, na verdade, levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam. Quem levou esses adolescentes para um acampamento? Psicólogos americanos. Então eu vou lá e pergunto: quem levou? Psicólogos americanos. Quem é o núcleo? Psicólogos. Então eu vou escrever aqui: núcleo do sujeito simples, os psicólogos. Eles levam, eles levaram, eles levaram, ou eles levariam, ou eles levavam. Como é que está escrito aqui? Levaram. Levaram termina com R-A-M. Quando o verbo terminar em R-A-M, levaram, já aconteceu. É uma ação acabada, é uma ação concluída, é uma ação terminada, finalizada. Então é uma ação perfeita. Logo, aqui ocorre, quando o verbo termina com essa desilência, R-A-M, esse verbo, ele vai estar no pretérito perfeito. Levaram para um acampamento quem? Adolescentes, que não se conheciam. Quem não se conhecia? Os adolescentes. Eu vou pegar esse quezinho e vou puxar uma seta para adolescente. Então, esse quezinho, ele retoma o termo anterior no texto. Como ele faz alusão a uma palavra que já foi mencionada, que já foi dita no texto, aqui ao lado, esse quezinho faz relação, faz referência. Logo, ele é chamado de PR. É o quezinho que mais cai nas provas. Então, já vou escrever aqui RS. RS de remuneração. Para que aí em casa vocês memorizem o quezinho. Então, adolescentes os quais não se conheciam. Quem não se conhecia? Quem não era conhecido? Os adolescentes. Então, eu estou declarando uma informação sobre o vocábulo adolescente. Então, ele se refere ao termo anterior. Ele é um pronome relativo. Veja que bem aqui na última linha, do nosso terceiro parágrafo, nós temos esse pronome si, o pronome oblíquo. E esse si, ele está posicionado antes do conheciam, no meio do conheciam ou após o conheciam. Esse si está antes do verbo. Como o pronome si está inserido antes do verbo, esse pronome ele está em posição proclítica. Aqui ocorreu próclise, que é quando o pronome fica inserido antes do verbo. Aí a banca ela pode sugerir lá nas questões: o pronome oblíquo empregado no fim do terceiro parágrafo poderia ficar após o verbo conhecer, sem alterar o sentido original do texto e sem ferir a norma culta. Só que antes do pronome si, o que ocorreu? A palavra não. Essa palavra não, ela tem sentido negativo. Ela é uma palavra negativa. É um advérbio de negação. Portanto, ele atrai o pronome si para antes do verbo. Ele é um fator proclítico. Vai gerar a próclise. Então, não se conheciam. Quem é que fez com que o pronome si ficasse antes do verbo? A
A palavra atrativa, a palavra negativa, o advérbio de negação. Aí gerou próprio, e próprio significa antes, pronome antes do verbo. Aí nós temos o próximo parágrafo. Ao descer. Quando ele diz assim, ao descer do ônibus, é interessante que a gente saiba a semântica, o significado deste ao, que está introduzindo este parágrafo. Ao descer do ônibus, está aqui, ó. Ao descer do ônibus. Então vamos lá, vamos analisar. Ao descer do ônibus, quando se desce aí do ônibus, ao descer esse ao dá para trocar por quando. Então, o ao ele caiu na prova do TJ, Tribunal de Justiça do Amazonas Interior. Ele queria saber qual era o valor que ele assumia dentro do texto. Então aqui o ao dá para trocar por quando. Quando desce do ônibus, ao descer do ônibus, como eu posso substituir por quando? Ele assume o sentido de tempo, o sentido temporal. Logo, ele é uma conjunção temporal. Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. Quem recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha? Quem recebeu? Cada participante. Só que esse participante, ele recebeu, ele está recebendo agora, ele recebia, ele receberá ou ele receberia? O participante recebeu. É uma ação que já aconteceu, está no pretérito, está no passado. É uma ação finalizada. Então, esse participante, ele recebeu. O que ele recebeu? A camiseta. Então, recebeu. Aqui é pretérito perfeito. Então, nos editais, sempre eles inserem lá modos e tempos verbais. Quando ele insere modos e tempos verbais, ele vai extrair essa informação de onde? Do nosso texto. Recebeu aleatoriamente. Quem recebeu aleatoriamente? Cada participante. Qual foi a maneira? Qual foi a forma? O jeito? O modo com que esse participante recebeu lá a camiseta? Aleatoriamente. Veja que o vocábulo aleatoriamente, ele termina com que sufixo? Mente. E o sufixo mente, ele é formador de uma classe de palavra, de uma classe gramatical. Ele é formador do advérbio. E a maior parte dos advérbios que terminam com sufixo mente, eles são formadores do sentido da ideia de modo. Então, aleatoriamente é um advérbio de modo. Aleatoriamente, uma camiseta de cor azul. Ou, esse ou também é bem cobrado, tanto no texto quanto na parte do raciocínio lógico, ele expressa alternância, escolha, opção ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições, ou fizeram, ou fazem, ou farão, ou fariam. Como é que está escrito aqui? Faziam refeições. Então não é fizeram, não é perfeito. Aqui é imperfeito, pretérito imperfeito. Faziam refeições em horários diferentes. Aí ele colocou aqui uma vírgula. Mudou de verbo, ou seja, mudou de oração. E para eu mudar de oração, eu vou ter que fazer essa pausa. Que seria aqui uma vírgula. Dormiam em alojamentos separados. E esse está dando ideia de adição, de acréscimo, de inclusão. Ele é uma conjunção aditiva. E formavam ou formaram. Lembra que nos parágrafos anteriores nós vimos, presenciamos vários verbos que terminavam em RAM. Agora não é mais RAM. Olha a desinência que o autor empregou. É VAM. Aqui é pretérito imperfeito. Formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas. Já no nosso próximo parágrafo, a observação precisou ser interrompida. A observação precisou ser interrompida ou ela interrompeu? Não, ela precisou ser interrompida. Quem é o sujeito? A observação. Precisou ser interrompida antes da data prevista. Antes da data prevista, eu posso fazer a pergunta quando? Já que eu posso fazer a pergunta quando, no texto eu vou exprimir uma ideia de quê? De tempo. Por causa
da violência na disputa de jogos. Então, aqui ele está explicando, ó, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas. Ele está justificando por causa da violência na disputa de jogos e das brigas. Então, eles tiveram que interromper essa questão aí desse campeonato, desses jovens desconhecidos, desses adolescentes que não se conheciam. O que aconteceu durante esse período, durante esse campeonato, durante essa visita aí? Acabou que gerou violência na disputa de jogos e das brigas, ou seja, ocorreu o espírito entre eles de competição, que irrompiu entre azuis e vermelhos. Então as brigas aconteciam entre eles dois. Então o nosso quezinho aqui também está se referindo a uma ideia anteriormente mencionada. Já no nosso próximo parágrafo, ele diz, ó, nos anos que se seguiram, nos anos os quais se seguiram. Veja que o pronome cita antes do verbo, por conta do quezinho. Esse quezinho ele foi a palavra atrativa. Ele atuou como um fator procrítico na oração. Ele puxou, ele chamou. O pronome cita antes do verbo. Então, nos anos que se seguiram, também conferindo ao texto ideia valor temporal, diversas experiências semelhantes, organizadas por desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram, terminou com R, a M, pretérito perfeito. Demonstraram isso. Já o quezinho, agora empregado, não pode mais ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, aí sim, ele vai ser pronome relativo. Mas agora eu pude substituir pela palavra isso. Isso começa com que letra? I. Então eu vou fazer alusão à resposta que eu vou concatenar, que eu vou puxar aqui da minha memória. Então demonstraram isso. Isso começa com que letra? I. Qual é a conjunção que começa com a letra I? Vocês já estão respondendo aí em casa, conjunção integrante. E esse quezinho, ele está ao lado de um verbo. Quem demonstra o quê? Veja que esse verbo, ele não necessita de conectivo. Ele não necessita de preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. E esse quezinho, que está complementando o sentido do VTD, ele vai introduzir uma oração que tem função de ser objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que eu posso dizer simplesmente que é uma conjunção integrante, é um sinônimo. Então, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os outros, ou seja, a gente quer o melhor para si e o pior para os demais. Parte desse pré-julgamento que fazemos, o que nós fazemos? O pré-julgamento deles é inconsciente. Então, inconsciente ou inconsciente? Olha, veja que aqui eu tenho duas letras com único som, com único fonema. Então, aqui eu vou ter um dígrafo. Você se assusta quando um adolescente, segundo o texto, exprime ideia de tempo, valor temporal. Quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro. Quem se aproxima? O adolescente negro. Então, você está cometendo aí já o preconceito. Antes de tomar consciência de quê? Antes de tomar consciência disso, de mais isso. Também esse quezinho vai ser conjunção integrante. Como ele complementou o sentido de consciência, consciência é um nome. Quem complementa o nome é o complemento nominal. Consciência de que ele é jovem e tem pele escura. Pois, vejo aqui que o porquê dá para trocar pela palavra pois. Quando o porquê foi igual a pois, eu junto o porquê ou eu separo o porquê. Quando eu puder trocar por pois, eu vou juntar. Quando eu não puder substituir por pois, eu vou separar. Então, se o porquê for para respostas, ele é junto. Quando o porquê for para perguntas, para indagações, questionamentos, dúvidas, aí sim ele vai ser separado. Só que agora ele é para responder, por isso que ele é junto. Porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.
Zs. Aqui eu separo o A do I. Então, o que ocorre aqui quando a separação das vogais? Nos últimos 40 anos, eu vejo aqui que o próximo parágrafo, ele vai ser introduzido pela expressão nos últimos 40 anos. Então, aqui nos últimos 40 anos, eu vou ter ideia de que qual é a posição que o autor está tomando para introduzir essa circunstância do texto. Quando ele diz assim, nos últimos 40 anos, quando isso aconteceu? Quando? Se eu puder fazer a pergunta quando no texto, eu vou ter circunstância de tempo. E quando eu inicio uma frase, quem vem no início da oração? Encabeçando, iniciando a frase, introduzindo, é o sujeito. Só que nos últimos 40 anos não é o sujeito da oração. Nos últimos 40 anos, eu vou ter o advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo. Então, eu tenho um adjunto adverbial deslocado da oração. Em vez de estar o sujeito, veio o advérbio, que ele é um complemento na ordem direta, ele é posicionado no fim da frase. E aqui ele foi antecipado, ele foi antecedido. Por isso que aqui o autor simbolizou com a vírgula. Porque eu vou ter um ADV deslocado da ordem direta da oração. Isso sempre cai. Essa vírgula aqui me pergunta no texto se ela está certa, se ela está errada, se ela é correta, se ela é incorreta. Então, nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica. O que surgiu? Quem surgiu? Vasta literatura científica surgiu, se eu colocasse na ordem direta. Na prova ele gosta mais de inverter a posição desses constituintes, para que a gente seja induzido ao erro, para que a gente seja confundido com relação às funções sintáticas que a palavra vai vir assumir. Então, o que surgiu para explicar por que razão somos tão tribais? Então, quem surgiu? Vasta literatura, vasta literatura científica surgiu. Ele colocou esse sujeito após o verbo, depois do verbo. Ele colocou o sujeito posposto a ele. Então, o sujeito está depois, mas ele é o sujeito. Se eu colocasse na ordem direta, vasta literatura científica surgiu para explicar por qual razão, por qual motivo somos tão tribais. Sujeito posposto. Tem bancas que pede para você marcar qual das alternativas a seguir, qual dos trechos a seguir, que o sujeito encontra-se posposto ao verbo depois do verbo. Então, essa seria uma opção. Surgiu vasta literatura científica para explicar. Quando essa literatura surgiu, ela teve um intuito, ela teve um propósito, ela teve uma meta, ela teve um objetivo, ela teve uma finalidade. Qual foi a finalidade dessa literatura ao surgir? A fim de explicar por qual razão. Então, esse para no texto eu posso trocar por a fim de. Toda vez que der para trocar por a fim de, eu vou ter uma circunstância de finalidade. Depois passei a limpo aí para a folhinha de vocês, que vocês vão imprimir em casa após assistir o texto. Primeiro assiste, aí vai pegando todos esses detalhes, essas informações, esses macetes. Ao terminar de assistir a aula, aí sim você vai passar limpo para a sua folha que você já imprimiu. Que aí você faz um treinamento, a fim de explicar por qual razão. Toda vez que eu puder trocar pelas expressões por qual, pela qual, pelas quais, pelos quais, o meu porquê vai ser separado. Porque nem a palavra por qual, ela é separada. Por qual. E ela é sem acento. Vai seguir a mesma linha de raciocínio. O porquê vai ficar separado sem acento. Por qual razão somos tão tribais? Somos bem do verbo ser, verbo de ligação. Esse tão da ideia de intensidade, exagera, aumenta o sentido. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram? Condicionaram. Ele pega o verbo e pede para você assinalar em qual questão o verbo da opção encontra-se no mesmo modo e tempo verbal. Condicionário terminou em RAM, eu vou lembrar de quem? Do pretérito perfeito.
condicionaram o quê? A necessidade. Esse azinho está vindo do verbo condicionar ou está vindo do vocábulo necessidade? Esse azinho está vindo do substantivo necessidade. Quem acompanha o substantivo é o determinante. Aqui no caso é o artigo. Condicionaram a necessidade de armar coligações, as quais, esse aqui a gente pode substituir, trocar pela palavra as quais, então ele é PR, pronome relativo, as quais não encontraram justificativa na civilização moderna. Por que tanta violência religiosa? Veja aqui que aqui é uma pergunta, é uma indagação, é uma dúvida, é um questionamento. Numa frase interrogativa, no início da frase, para perguntar, o meu porquê vai ficar junto ou separado? Separado. Toda vez que for pergunta, ele é separado. Só que como ele está no início da oração, no início dessa frase interrogativa direta, ele vai ficar sem acento. Porque tanta violência religiosa, qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses? Então, ele está perguntando, ele está falando aqui com o leitor, indagando, nos questionando, para que a gente venha sopesar, analisar esse posicionamento, essa dúvida aí que surge no texto. Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, pois, esse porquê, eu vou poder trocar pela palavra pois. Toda vez que o porquê puder ser substituído pela palavra pois, eu já sei que eu vou ter ideia de pergunta, de questionamento, de indagação ou de explicação, de resposta. De resposta. Pois viver em grupo, que é a forma com que as pessoas vão viver, foi essencial a quê? Então dá para fazer a pergunta a quê? A adaptação. Foi essencial a quê? A adaptação. Quantos A's eu tenho? 2. E havendo 2 A's, o que se gera? Frase. Foi essencial a quê? A adaptação. 2 A's gera frase. Foi essencial a adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente a fim de escapar de predadores. Ou seja, tudo separado, né? A fim de, expressa no texto finalidade, a fim de escapar de predadores. A própria complexidade do cérebro, de quem é a complexidade? Dele, do cérebro, da ideia de posse. A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, evolui, evoluía, evoluirá ou evoluiria. Como é que está escrito aí? Evoluiu, é uma ação acabada, concluída, terminada, finalizada. Então, evoluiu é pretérito perfeito. Evoluiu, pelo menos em parte. Em resposta a quê? Em resposta a quê? Já tem um azinho na pergunta. Solicitações é feminino, está no plural. O azinho da pergunta, do termo regente, mais o as da resposta. Quantos as eu tenho? 2. E havendo 2 as já era crase obrigatória. Só que ele poderia dizer que a supressão do S inaltera a situação do emprego da crase. É rara. Quando ele tira o Szinho, ele está tirando o artigo de solicitações, do substantivo de solicitações, e deixando apenas a preposição exigida pelo termo regente, pelo termo anterior. Se houver só um A, quando eu tiro o S é porque eu estou tirando o artigo. Se houver só um A, é porque aqui está ocorrendo só preposição. Caso eu omitisse o S aqui do plural, aí haveria apenas um A. Só um A não gera crase. Diante de palavra no plural, caso o A estivesse no singular, não haveria crase. Diante de palavra no plural, com o A no singular, crase nem a pau. Da vida comunitária. Pertencer. Quem pertence, pertence o quê? Ou pertence a quê? Pertence a quê? A um agrupamento. Palavra masculina, crase proibida. Pertencer a um agrupamento social, no entanto, aí aqui ele está conectando as orações através dessa conjunção. O no entanto, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, outorga. Eu vou ter ideia de que no texto? Oposição.
a diversidade, como o SESP diz, contraste. A FCC ressalva, a banca IBFC e FGV, oposição. Muitas vezes significou destruir outros, quando grupos antagônicos, a gente vai mexer aí na tela, ele diz, quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas. Está com acento aqui, ó, na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima? Na antepenúltima. Então, esse vocábulo é um paroxítono, e todos os vocábulos para paroxítonos são graficamente acentuados. Logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores. Já no nosso próximo parágrafo, como é que o autor introduz? Ele fala aqui, ó, a contrapartida do altruísmo, em relação aos nossos é a crueldade dirigida contra os outros. Aí já no outro parágrafo, ele fala assim, na violência intergrupal do passado remoto, estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram, a gente vai destacar de novo esse sufixo para que a gente memorize, fixe bem aí em casa. Esse sufixo, ele denota que o verbo está no pretérito perfeito, uma ação acabada, concluída, terminada, perfeita, finalizada. Deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje. Pois, de novo, porque está junto, ele é para perguntar? Não, ele é para explicar, para dar ideia de causa, de resposta. Se fosse para perguntar, ele seria separado. Pois no tempo deles, o contato com outros povos era tormentoso e limitado. Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados. Quem é obrigado? É obrigado o quê? Ou é obrigado a quê? Quem é obrigado a quê? A conviver. Conviver é um verbo. Diante de verbo não se admite crase, porque o verbo ele não aceita artigo na frente dele. Este azinho é só preposição. E havendo só preposição, eu vou ter só um A gera crase? Não. Embora é das conjunções subordinadas adverbiais a que mais dispara nos concursos, embora é toda vez que existe a expectativa de um fato e ocorre o contrário. Ou seja, é uma espécie de oposição. Só que o embora ele entra lá na conjunção subordinada adverbial concessiva. Conjunção subordinada adverbial concessiva. Embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento. Estaria terminou com esse sufixo, com essa desinência. Estaria, ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça, é um fato possível, incerto, duvidoso. Então isso aqui é futuro do pretérito. As bancas também pedem, principalmente a FCC, o IBFC, o SESP, elas gostam de acrescentar informações, questões com relação aos modos e tempos verbais. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos. Preconceito racial não é questão restrita a quê? Ao racismo. Faz parte de um fenômeno muito mais abrangente, o qual varia de uma cultura para outra e o qual se modifica com o passar do tempo. Os dois queijos exercem o mesmo papel, os dois exercem a mesma função, a mesma classificação morfológica? Sim. Os dois são PRs, pronomes relativos. PR.
e o qual se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid, que é uma palavra estrangeira, né? O apartheid norte-americano foi combatido. Ponto, é a palavra masculina, não vai poder colocar classe, a ponto de um negro chegar a quê? A presidência da República. Chegar a quê? A presidência. Quantos As eu tenho? Eu tenho o primeiro azinho do verbo, do termo regência, do termo anterior, do termo antecedente. E tenho o azinho do substantivo presidência, do termo regido, do termo consequente, do termo posterior. Então, tendo o primeiro A mais o segundo, eu passo a ter 2 As. Quando ocorrem 2 As, gera a crase obrigatória. O preconceito contra eles cai mais pesado sobre os homens, pois, dá para trocar por pois, é para perguntas ou para respostas? Respostas, então ele tem que ser junto. Se fosse para perguntar, ele seria separado. No início da frase, sem acento. No fim da frase, com acento. Aqui não é pergunta. Aqui é resposta, por isso que ele é junto. Pois eram do sexo masculino os guerreiros, os quais atacaram ou atacavam. Essa desinência não é mais R-A-M, é V-A-M. Aí isso aqui é pretérito imperfeito. Atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu, recebe, recebia, recebera, receberá ou receberia. Como é que está aqui? Recebeu. Então, recebeu é pretérito perfeito. Recebeu o nome de hipóteses do guerreiro masculino. A evolução mudou o nosso medo de homens, os quais pertencem a outros grupos. Também ali pronome relativo, no quesinho, na frente do pertence. Para nos defendermos, esse para aqui ele é importante. Vamos analisar aqui no texto qual o sentido, qual é o objetivo que o autor teve ao começar o parágrafo, aliás, o período, com esse para. Então, vamos subir aqui o texto, né? Para nos defendermos, a fim de nos defendermos deles, esse para dá para trocar por a fim de. Confere ao texto uma ideia de objetivo, intuito, meta, propósito, finalidade. Então, a fim de nos defendermos, o nos veio para antes do verbo, que ocorreu próprio, por conta dessa palavra atrativa. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras, as quais, esse quesinho dá para trocar por as quais. Então, eu já sei que ele é PR. O que é PR? Pronome relativo. As quais agrupam. Quem agrupa? As fronteiras. Quem é o sujeito dessa oração? As fronteiras. As fronteiras agrupam alguns e separam outros. Então, como esse quesinho se refere ao sujeito da oração, ele assume a função, o papel sintático do termo a que se refere. No caso aqui, fronteiras. Fronteiras é o nosso sujeito. Fronteiras que agrupam alguns e separam outros. Em obediência a quê? Obediência a quê? Critérios. Critérios é a palavra masculina. E esse azinho, ele está no singular. Em obediência a critérios. A palavra está no plural, mas o A está no singular, a crase é proibida. Não ocorre crase diante de palavra no plural com A no singular. Além do que, critérios é a palavra masculina e está no plural. Diante de palavra masculina, crase proibida. Diante de palavra no plural, com azinho lá no singular, crase nem a pau. Há critérios de cor da pele, religião, aí ele está enumerando essas vírgulas, possui no texto a mesma justificativa. Religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol. Aí aqui no nosso último parágrafo, demarcado. Quem foi demarcado? A linha divisória. Então, demarcada está no feminino, o azinho está no feminino e linha divisória no feminino. Tudo tendo essa concordância. Demarcada a linha divisória entre nós e eles, discriminamos. Quem discrimina? Nós discriminamos os que estão do lado de lá. Esse hoje é importantíssimo.
Ele é muito cobrado no IBFC, é cobrado também na FGV, os que estão do lado de lá. Discriminamos aqueles os quais, vejo que esse hoje do texto, que vocês vão passar limpo aí na folhinha, ele dá para trocar pela palavra aqueles. E o quezinho dá para trocar pela palavra os quais. Como esse hoje pode ser substituído pela palavra aqueles, a gente já sabe que ele não é um artigo, ele vai ser um PD. Mas o que é PD mesmo? Pronome demonstrativo. Então, pronome demonstrativo, aqueles os quais. E esse quezinho, como se refere ao termo antecedente, ao hoje, ele pode ser substituído por os quais. Lá na morfologia, ele é um pronome relativo, que a gente chama aí de PR. PR, pronome relativo. Os quais estão do lado de lá. Às vezes com violência. Aí aqui às vezes é uma locução adverbial feminina, frase obrigatória. Então nós vamos nos encontrar na próxima semana com uma outra prova, onde a gente vai analisar todo o texto para que a gente possua todos os parâmetros que a gente venha a conseguir responder as questões voltadas à análise textual. Vejo que tanto a parte do texto quanto a parte gramatical, ela é extraída desse texto base aqui que a gente vem a analisar. E vocês vão ter mais facilidade para responder as questões. Quando forem conferir com o gabarito, vocês vão otimizar as respostas que vocês, porventura, podem vir a acertar lá na prova. Então, até a nossa próxima semana, até a próxima aula, com um novo texto, uma nova análise, onde a gente vai fixar essas informações do quezinho, do se, da pontuação, das conjunções, do emprego da crase, do uso das preposições, qual o sentido que ele vem a expressar no texto. Nós vamos treinar essas conjunções, os modos e tempos verbais tão cobrados aí nas provas, a parte da análise sintática, qual é o tipo de sujeito, qual vai ser o tipo de verbo, qual vai ser o tipo de complemento da nossa oração. Logo vamos nos encontrar. Então aguardem aí a próxima aula. Boa semana a todos. Até mais.